quase 20 anos de censura, repressão, entre outras polêmicas. Assim vive o povo bielorrusso sob o governo do autoritário líder daquele país, que passadas décadas do fim da União Soviética, ainda não sabe o que é democracia. Você está no canal Suíte Presidencial, meu nome é Fabiano e sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje você conhecerá a história do famoso último ditador da Europa, Alexander Lukashenko. Mas antes do vídeo começar, eu peço que você se inscreva e já deixe seu like, pois assim você ajuda o canal a crescer aqui no YouTube. Alexander Grigorievich Lukashenko nasceu em 31 de agosto de 1954 na União Soviética, mais precisamente em uma localidade chamada Kopisk, que fica ao leste da Bielorrússia, bem próximo à fronteira com a Rússia. Acerca da sua infância, pode-se dizer que foi difícil, já que ele nunca teve uma figura paterna, e até hoje não se sabe quem é seu pai. Sua mãe, Ekaterina Lukashenko, tendo a responsabilidade de manter a família, trabalhou em diversos empregos em diferentes cidades da Bielorrússia, que naquele momento fazia parte da União Soviética. No início da década de 70, ele, sua mãe e seu irmão se mudam para uma cidade chamada Alexandria, a poucos quilômetros da fronteira com a Rússia. E lá, Lukashenko termina o ensino médio e ingressa na universidade e se forma em economia. Nesse período, ele se casa com Galina Zeunerovich, com quem tem 2 filhos. Após isso, ele conseguiu um emprego na guarda de fronteira do exército soviético, cargo em que ficou até 77, quando ele ingressou na Komsomol, organização jovem ligada ao Partido Comunista. Em 79, ele definitivamente ingressa na política, quando passa a fazer parte do Partido Comunista da União Soviética. Em 82, ele passa a ser vice-presidente de uma fazenda coletiva, local onde os agricultores trabalhavam, porém não recebiam dinheiro em troca, e sim porcentagem do que era produzido ali. E por diversas vezes, nem sequer isso. Durante a década de 80, Lukashenko exerceu diversas funções de chefia em fazendas coletivas e estatais na Bielorrússia, até que no início dos anos 90, ele foi eleito deputado do Conselho Supremo da República da Bielorrússia, onde passou a ficar conhecido como, abre aspas, um ferrenho opositor à corrupção, fecha aspas. Pouco depois de assumir seu mandato, a Bielorrússia, juntamente com outros países dos Bálticos, como Letônia e Lituânia, declararam sua independência da União Soviética, que nesse momento se encontrava em ruínas. Independência essa que só acontece em meados de 91, quando o país passa a se chamar República da Bielorrússia. Em 93, ele atinge o posto de presidente do Comitê de Anticorrupção do Parlamento, cargo esse que lhe dá mais visibilidade. Com a nova realidade de país independente, em 94, são convocadas as primeiras eleições presidenciais da Bielorrússia. Lukashenko se inscreve como candidato independente e acaba por vencer as eleições muito devido à sua fama de, abre aspas, anticorrupto, fecha aspas. Logo no início de seu mandato, ele já se aproxima da Rússia, viajando até Moscou e propondo diversos acordos entre os 2 países. A relação entre as 2 nações se estreitou ainda mais quando ele realizou um referendo propondo colocar a língua russa como oficial juntamente com o bielorrusso, iniciar uma integração econômica com a Rússia e ter o direito de dissolver o parlamento quando bem entender. Proposta que não foi aceita pelo parlamento, porém, Lukashenko afirmou que faria o referendo mesmo assim. Sob pressão, os deputados aceitaram a realização do referendo, que teve todos os seus pontos aprovados massivamente. Não contentes com a administração de Lukashenko, os deputados tentaram propor seu afastamento. Porém, executando diversas manobras políticas, ele dissolveu o mesmo. E o novo era repleto de deputados que lhe eram favoráveis. Nesse momento, entre os anos de 97 e 98, diversas organizações e países afirmam que não reconhecem o novo parlamento bielorrusso. Lukashenko, então, começa uma batalha contra o que ele chama de governos estrangeiros e expulsa diversos embaixadores de Minsk,
criando assim uma crise diplomática. Nesse período também inicia-se o teatro de manipulação midiática entre Bielorrússia e Rússia, com a Rússia criticar abertamente Lukashenko e deixando de negociar o rublo bielorrusso. Usando isso como pretexto, Lukashenko assume então o controle do Banco Nacional da Bielorrússia e passa a ditar as regras a partir daquele momento. Depois de exercer seu mandato por mais 2 anos além do previsto, em 2001, novas eleições presidenciais iriam acontecer na Bielorrússia, e disputando contra outros 2 candidatos em uma eleição para lá de suspeita, e agora com o apoio do recém-chegado Putin à presidência da Rússia, Lukashenko é reeleito para comandar a Bielorrússia mais uma vez. Muitos analistas dão conta que o apoio russo e principalmente o maior protagonismo no que diz respeito ao gasoduto Yamal deram o poder que ele precisava para se perpetuar na presidência. Em 2003, quando se dá o conflito no Iraque, os Estados Unidos acusam Lukashenko de vender material bélico aos iraquianos, dando a ele, nesse momento, o apelido de último ditador da Europa. No ano seguinte, mais um referendo é realizado na Bielorrússia, e dessa vez a proposta é a eliminação dos limites de mandatos presidenciais. E mais uma vez, a proposta foi, abre aspas, massivamente, fecha aspas, aceite pela população. Nesse ano também nasce seu terceiro filho, Nikolai Lukashenko, que muitos acreditam ser fruto de uma relação extraconjugal do presidente com a sua enfermeira pessoal. Além de que, Nikolai é visto como o herdeiro dele no poder da Bielorrússia. E em 2006, ele é pela terceira vez eleito presidente do país, com uma esmagadora porcentagem de 84% dos votos. A comunidade dos Estados Independentes, que acompanhou as eleições, disse que haviam ali muitos indícios de fraude, e diversos protestos se iniciaram nas ruas de Minsk. Em 2008, eleições parlamentares aconteceram no país, e para surpresa de quase ninguém, nenhum deputado da oposição foi eleito. Em meados de 2009, mais uma vez, o teatro midiático entre Rússia e Bielorrússia entra em cena, e canais estatais russos passam a, entre aspas, atacar Lukashenko, que foi eleito para seu 4º mandato em 2010, quando 7 dos 10 candidatos foram presos e os outros 2 foram intimidados por chutes e pontapés. Apesar de diversos protestos, a situação não se alterou, e mais do que claramente, a Bielorrússia havia se tornado uma ditadura, com censura, repressões e manipulação em massa. A partir de 2012, a Bielorrússia passa a se aproximar da China, que fechou um acordo para a construção de um parque industrial no país. Em 2014, teve uma participação de coadjuvante nas negociações de paz no conflito envolvendo Rússia e Ucrânia. No ano seguinte, ele é, entre aspas, eleito para mais um mandato e continua sua política de censura e repressão. Em meados de 2017, Bielorrússia e Rússia passam a fazer diversos exercícios militares conjuntos, mostrando que nunca houve, em momento algum, qualquer divergência entre eles. Em 2020, a quando do seu 6º mandato, Lukashenko foi surpreendido com uma onda de manifestações por todo o país. Diferente das outras, dessa vez ele quase foi deposto de fato e só continuou no poder por conta do apoio russo. Após esse acontecimento, ele passou a perseguir ainda mais seus opositores, utilizando-se para isso do serviço da sua própria versão da KGB, passando a ser acusado de diversas violações de direitos humanos. E eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo das diversas questões envolvendo os direitos humanos na Bielorrússia. Mais recentemente, a proximidade entre Lukashenko e Putin é cada vez maior, principalmente devido à convergência de pensamentos acerca da questão na Ucrânia e o conflito que ocorre no país, sendo que Lukashenko deixou toda a estrutura militar da Bielorrússia à disposição dos russos, enquanto que este tenta mostrar que deseja a paz entre os 2 países em conflito, se perpetuando no poder, ao menos por enquanto, como o último ditador da Europa. A dica cultural desse vídeo é o livro A Última República Soviética,
que trata da história da Bielorrússia desde a sua independência até os dias de hoje. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar nos comentários a sua opinião.